Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e vamos continuar então o nosso estudo do livro do Gênesis. Já estamos no capítulo 10 do livro do Gênesis. Olha que interessante. E sempre agradecendo a você que se inscreveu no canal e tem acompanhado essas aulas, esses estudos, né? De maneira muito concisa, muito simples, mas que vai buscar a mensagem do texto, né? Refletindo bem, estudando bem com vocês. Espero que vocês estejam gostando e obrigado pela perseverança de cada um. Obrigado a você que está chegando agora no canal, que está descobrindo agora. Muito obrigado. Espero que vocês, ao deixarem o joinha aí, ajudem a divulgar também esse estudo do livro do Gênesis que estamos fazendo, ok? Podemos dizer que com esses 11 escritos e mais aqueles que acessam, né, independente de estar escrito ou não, nós temos um grupo de estudo bíblico, né? Isso é interessante. Muito bem. O capítulo 10 de Gênesis vai falar sobre a posteridade de Noé. Tem alguns nomes meio complicado de pronunciar. Então, quando você estiver acompanhando na Bíblia, eu vou estar lendo aqui. Então vamos com bastante calma, porque são nomes diferentes, né? Então difíceis muitas vezes de interpretá-los. Então eu peço muita calma, muita paciência e vamos fazer aquela leitura tranquila do capítulo 10, versículos de 1 a 32, e depois nós vamos entrar para o estudo deste capítulo, ok? Vamos lá então? Está com a Bíblia na mão? Gênesis capítulo 10, versículos de 1 a 32. Vamos ver a descendência de Noé, a posteridade de Noé. Podemos começar então a leitura? Vamos lá? Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Arquinés, Rifat e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo a sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush: Sabá, Évila, Sabata, Régima e Sabátaca. Filhos de Régima: Sabá e Dan. Cush gerou Nerhod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nerhod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Robote-ir, Cale e Rezém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Labim, os Neftuim, os Festruzim, os Casluim e os Caftorim.
donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os jebuseus e os amorreus, os gergeseus, os heveus, os araceus, os sineus, os aradeus, os samareus e os amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adamá e Seboim, até Lesa. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos de Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lut e Arã. Filhos de Arã: Uz, U, Jeter e Mes. Arfaxed gerou Salé. Salé gerou Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Faleque, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jectã. Jectã gerou Eumadad, Salef, Azarmote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jectã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Sefar, até as montanhas do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas e seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Muito bem, ufa, cada nome complicado de se ler, né? Mas faz parte do texto bíblico e nós temos que entender todos esses nomes. A Bíblia é intencional, eu já disse alguns capítulos atrás, quando ela fala a respeito do nome. O nome para o povo hebreu é muito importante, né? É muito importante porque fala da sua descendência e da linhagem de onde vem. Então é muito importante o nome para o povo de Israel. Muito bem. Vamos então ao estudo do texto do capítulo 10 de Gênesis. Neste capítulo 10, veremos os descendentes de Noé. Podemos chamar de os noelitas, que são a base dos povos, certo? Objetivo. O objetivo é dar um passo a mais na busca dos verdadeiros responsáveis pelo mal na história. Pelo mal na história. Neste capítulo, vamos nos concentrar nas análises das nações, de um modo muito especial nas grandes e poderosas, que com seu projeto de morte e grupos de poder, oprimiram e humilharam tantas vezes outros povos. Então, cada nome aqui tem um sentido. E aqui nós vamos nos concentrar na análise das nações, como nós falamos. Principalmente as grandes da época, que sacrificaram o povo.
assolaram o povo, oprimiram o povo e muitos povos, certo? Muito importante notar aqui que os israelitas guardam as mais dolorosas lembranças das nações com relação direta a Cã, da geração de Cã. Lembra-se que o Cã é o filho amaldiçoado por Noé. Não podemos, no entanto, atribuir um valor literal a esse texto. Não podemos isso, pois trata-se de um gênero literário, denominado genealogia, ok? Cuja intenção não é fazer um relatório historicamente verificável, mas estabelecer as ramificações de uma descendência que se multiplica de acordo com uma classificação muito particular. Então, esse é o sentido do texto, né? É um texto que é escrito de forma com gênero literário que fala de uma genealogia, tá? Assim, neste relato, como no relato da descendência de Cã, trata-se de uma descendência não biológica. Os nomes mencionados se referem a povos, ilhas e nações que se desprendem de um tronco comum. Então veja bem, não se refere no primeiro momento de uma descendência biológica, ok? Mas é uma descendência que fala de uma ramificação, que se multiplica, né? E que se desprende de um tronco comum. Quem é o tronco comum? É Cã. Ou melhor, exatamente, é Cã. Porque lá em Caim também tinha um tronco comum, uma estirpe, como nós vimos. Isso você pode conferir em Gênesis 4, de 17 a 24. Aqui a descendência de Cã não se trata de uma descendência biológica, repito, mas os nomes aqui mencionados se referem a povos, ilhas e nações que se desprendem de um tronco comum, que é o Cã. Vamos entender isso? Muito bem. Noé representa um sinal de vida em um panorama de morte, representada pelo dilúvio, certo? Qual a missão e o sentido de Noé e sua descendência no mundo? Era crescer, multiplicar-se, povoar a terra, administrá-la. Não foi isso que nós vimos lá em Gênesis 9, versículo 7? Então, essa é a missão de Noé e sua família. Porém, nunca foram fiéis a esta missão que Deus lhes havia confiado. Nunca foram fiéis. Assim, este gênero literário serve para dizer ao resto de Israel, ao resto do povo de Israel, que na prática do mal, no mundo, as nações, especialmente as grandes e poderosas, têm a maior responsabilidade. Isto não exclui as responsabilidades das nações pequenas. Mas as poderosas, as grandes, têm maior responsabilidade, ok? Sobre o resto do povo. O sentido do texto. Para expressar as relações de Israel com outros povos, 1/3 do mundo descende de Jafete. São os povos marítimos, como nós vimos no capítulo 10, versículo 5. São os povos distantes, desconhecidos e, portanto, neutros
em relação a Israel. Então nós vamos ver esse sentido, para expressar a relação de Israel com outros povos. Aqui nós falamos da descendência de Jafete, que são descendentes de Jafete, são um povo marítimo, que vive distante com relação a Israel e até desconhecidos por eles. Tem um outro terço que são descendentes de Cã, o filho que foi amaldiçoado por não respeitar seu pai Noé, como nós vimos no capítulo anterior. As relações que Israel estabelece com a descendência de Cã, ou melhor, com as nações que procedem deste tronco maldito, são muito negativas. Não são nada boas as relações de Israel com os descendentes de Cã. Por quê? Pois estão incluídos aqui os países que mais dor e morte causaram a Israel. E quais são esses países que causaram muita dor, muito sofrimento para o povo de Israel? Babilônia, Egito, Assíria e os cananeus. Então a relação de Israel com esse ramo de Cã é muito negativo. Eles têm lembranças muito ruins desses povos. Estas nações merecem ser julgadas por suas responsabilidades diretas nas grandes catástrofes históricas. Veja bem. Daí nós temos um outro terço do povo que descende de Sem. São os semitas. Nós já ouvimos falar nisso. São os povos do deserto, que participam de um fundo histórico comum, que de um modo ou de outro os aproxima. São povos irmãos por consanguinidade e por seu destino histórico. Então é o povo que mais se aproxima de Israel, é o povo semita, a descendência de Sem. Certo? Temos um número total de povos e nações que descendem dos 3 filhos de Noé, que são 70. O número 70 é considerado pelo povo hebreu, na mentalidade deles, é o número da perfeição. São 70 entre povos e nações. É o número total. Só que isso não significa que o mundo e sua história sejam perfeitos. O mundo e sua história é imperfeito, por causa do mal, por causa do pecado. Certo? Tudo bem até aqui? Então, qual é a mensagem do texto para nós? A mensagem é que, apesar das dores, das tragédias, das histórias causadas pela adamacidade dos tiranos, dos grupos de poder e das nações poderosas, apesar de tudo isso, o mundo e a história estão nas mãos de Deus. Esse texto é para dar um alento ao povo de Israel naquele momento. Por tantas decepções, como nós vimos aqui no estudo deste capítulo, que eles passaram com as grandes nações descendentes de Cã. Então, qual é a mensagem? Apesar das dores e tragédias, das histórias causadas pela adamacidade. Lembra-se da adamacidade? Todos nós somos Adão, todos nós viemos do mesmo barro, da mesma matéria. A adamacidade dos tiranos, ou seja, quando a adamacidade agiu sem o Espírito de Deus. Foi muito doloroso, foi muito sofrido para quem caiu na mão desses tiranos, desses Adãos, da adamacidade sem o Espírito de Deus.
é que apesar de tudo isso, o mundo e a história estão nas mãos de Deus. O mundo e a história nunca vai sair das mãos de Deus. Por isso ele é perfeito. Eis aqui o significado da perfeição. Nem a história e nem o mundo escapam das mãos de Deus. Aqui está o sentido desta perfeição, do número 70, simbolicamente falando, né? Que são o número da época dos povos e nações, que para o hebreu é considerado o número da perfeição. Não que o mundo e a história sejam perfeitas, mas a perfeição está em que o mundo e a história de cada um, de cada povo, de cada nação, de cada um de nós, não escapam das mãos de Deus. Estão sempre ali, sobre o olhar atento de Deus, sobre o olhar amoroso e misericordioso de Deus. Ok? Então, infelizmente, o mal no mundo, ele consegue muitas vezes criar esse caos, como nós já dissemos antes. Consegue gerar dores, sofrimentos, angústias, consegue fazer uma nação inteira sofrer, um povo inteiro sofrer, como o povo de Israel sofreu. Mas o alento de tudo isso é que tudo isso está nas mãos de Deus. E se nada escapa da mão de Deus, cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas ações. Quem foi tirano, quem viveu a sua adamacidade sem o Espírito de Deus, vai ser julgado pela sua adamacidade. E quem viveu a sua adamacidade, deixando que o Espírito de Deus o conduzisse, gerou vida, gerou tranquilidade, gerou paz. Esse será julgado por essas atitudes. Então, nada escapa das mãos de Deus. Nem o mundo e nem a história. Queiramos ou não. Aceitemos ou deixemos de aceitar essa realidade. Tudo está nas mãos de Deus. No momento certo, seremos julgados, o mundo, a história será julgado por suas ações, por suas atitudes. Mas seremos julgados no amor e na misericórdia de Deus. Ok? Espero que vocês tenham entendido, então, esses nomes tão complicados que às vezes enroscam um pouquinho no falar. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 10 de Gênesis, qual é a mensagem do texto, qual é a realidade para citar tantos nomes. Entenderam? Então, espero que vocês tenham compreendido e gostado e repassem esse vídeo para mais e mais pessoas fazer parte desse estudo conosco. Tão simples, mas acredito que esteja sendo profundo, porque talvez nunca, cada um de nós que acompanha esse vídeo, talvez nunca foi a fundo nos textos bíblicos. Só tirando, às vezes, alguma mensagem aqui e ali, desconexa, né, de um texto ou de outro, que não é inválido, não estou falando que é inválido, mas que estudando capítulo por capítulo nós vamos entendendo melhor esse Deus, que é o mesmo Deus de Jesus Cristo, e que é o nosso Deus que nós acreditamos, e que nós somos filhos também amados dele. Ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.